Está prestes a iniciar-se mais uma pré-temporada do Vitória, é a preparação para a época 2011-2012, uma época que necessariamente vai exigir mais por parte do clube, que, como se sabe, conseguiu o apuramento para as competições europeias. Será por isso um Vitória direcionado para várias competições. Exige-se, antes desse arranque dos trabalhos, que decorrerá como tem sido habitual em Quiaios, exige uma entrevista com o professor Manuel Machado, que transita na liderança da equipa técnica. Professor, uma vez mais obrigado pela deferência. E vamos começar exatamente por aí, pelas exigências que acredito que serão naturalmente da sua competência também e que estarão na sua mente. É uma época substancialmente diferente da última. É alguma coisa diferente, na medida em que se acrescenta uma competição às três em que jogamos na época passada. Temos mais a Liga Europa para juntar à Taça de Portugal, à Taça da Liga e ao Campeonato Nacional, que é sempre a prova rainha e aquela sobre a qual nos centraremos como prova fundamental e aquela que avalia do desempenho de todo o grupo de trabalho. E por isso a diferença far-se-á por aí. Significa isso que o Vitória estará especialmente centralizado nessa competição, na Liga, mas não deixará, como é óbvio, de ter aspirações em qualquer uma das provas em que participamos. Faremos sempre o possível por prestigiar o emblema e, tendo em conta que são provas, as outras três, sempre contingentes, na medida em que tenham um sorteio, que muitas vezes é favorável, outras vezes é menos favorável, e por isso é mais difícil fazer projeções relativamente ao desempenho e ao objetivo que se persegue em qualquer uma delas. Dizia eu que não deixaremos em nenhum momento, e na participação de qualquer uma das três, de tentarmos levar o Vitória o mais longe possível e tentar, de alguma maneira, dignificar, como é nosso apanágio, o emblema que de alguma maneira suportamos. Mas com um índice de obrigação menor? Não, relativamente ao campeonato? De maneira nenhuma. Agora, é assim, o campeonato é uma prova, como dizem os brasileiros, de ponto corrido, em que se conhece um calendário e se sabe que se joga a casa fora. E por isso as flutuações de rendimento são muitas vezes passíveis. Da recuperação também. Da recuperação e nas provas a eliminar as coisas não são assim, e muito menos é que será conhecido o calendário dos adversários com a antecedência que se conhece na prova mais regular. E por isso, quando eu falei em contingências de sorteio, tem a ver com todo este discurso que acabamos de fazer. Será sempre menos fácil fazer projeções nessas provas do que na prova principal. Ainda assim, e porque estamos a falar da primeira competição onde o Vitória estará presente, na Liga Europa, acredito que o objetivo mínimo será a passagem à fase de grupos. É sempre um objetivo. Agora, como lhe disse, há um sorteio pela frente. É evidente que esta primeira eliminatória, até porque nos colocam numa situação de cabeça de série, deixa adivinhar que tenhamos um adversário passível de ser ultrapassado. E tudo faremos para que assim seja. No que diz respeito ao play-off, é diferente. A minha última experiência até foi bem sucedida num quadro de grande dificuldade. Estou a falar da eliminatória que fiz enquanto treinador do Nacional da Madeira contra o Zenit, que é um emblema que vinha em título e que acabamos por conseguir ultrapassar e ter acesso à fase de grupos, mas fica sempre a tal grande interrogação relativamente àquilo que é o sorteio e àquilo que ele ditará enquanto adversário que teremos pela frente. Vamos centrar-nos na primeira eliminatória, tentar ultrapassar essa e depois aguardar calmamente o que nos sairá em sorte para o tal play-off. Com a ideia de que o Vitória terá necessariamente, e de uma forma gradual, de começar a cimentar a sua posição nessas competições, porque só dessa forma é que valerá a pena o apuramento para elas, não é? A questão das eliminatórias hoje é uma situação fruto do alargamento da Europa com o desmembrar da antiga União Soviética em muitos países, que obrigou a este novo modelo, cria estas fases, esta triagem, se quisermos, com estas eliminatórias prévias. Elas têm pouco significado em termos financeiros, muitas vezes são até dão prejuízo aos clubes. Começa a haver alguma mais-valia, quer no plano desportivo e fundamentalmente no plano financeiro, o acesso à fase de grupos. E por isso o objetivo
que nos move, é de facto conseguir lá chegar. Agora, aquilo que dissemos atrás é válido e por isso as contingências do sorteio, sabendo que há grandes emblemas envolvidos nesta competição, porque são poucos aqueles que vão para a competição que está acima, que é a Champions, não é? Poderemos ter que nos poderá deparar-se no nosso caminho um emblema de grande peso que nos irá dificultar muito a tarefa, mas também é precoce neste momento estar a fazer esse tipo de projeção. Aquilo que o Abel disse é aquilo que me parece ser o correto, centrarmos-nos nesta primeira eliminatória, ultrapassá-la e depois esperarmos com calma aquilo que o sorteio nos dará no play-off, para vermos até que ponto será possível ter esse acesso que todos ansiamos da participação na fase de grupos. Professor, depois há a Liga, onde acredito fazer pior do que o quinto lugar será, eu sei que a palavra poderá ser exagerada, mas será quase trágico, porque ninguém estará a equacionar fazer pior, não é? Pronto, disse muito bem, a palavra não é a mais adequada, não é? Não há tragédia em desporto, a não ser quando acontece algum acidente que ponha em risco a vida de seres humanos. Há, de facto, épocas de sucesso e épocas de insucesso. E essas são as palavras mais adequadas. No entanto, aquilo que pretendemos é, de facto, dar seguimento nesta fase àquilo que foi conseguido na última época e, se for possível, eu não sei, o comando técnico da equipe irá, com certeza, flutuar de mãos em mãos nos próximos anos, mas será importante que o Vitória jogue de uma forma permanente para o tal primeiro terço da tabela e possa ter, de facto, um estatuto europeu e, com a consequente entrada na tal fase de grupos, também ano a ano. Esta questão de hoje consegue-se, depois há 2 ou 3 anos em que tal não acontece, não me parece para um emblema desta dimensão, com a massa associativa como é a nossa, que seja a situação mais confortável, e por isso conseguimos-lo o ano passado. Tudo iremos fazer para que este ano o Vitória consiga também uma classificação dentro desse primeiro terço da tabela classificativa, que estejamos sempre junto daqueles que são os emblemas maiores da atualidade e do passado também neste país. Estamos a falar dos 3 grandes e de um vizinho que hoje emerge também com a base de sustentação muito interessante e que é um concorrente também direto e, se possível, como lhe dizia, um pouco acima daqueles que são tradicionalmente também emblemas competitivos e que também têm um histórico muito interessante. Estou a falar de clubes como o Nacional, como o Marítimo, por exemplo, que são clubes que também, de forma recorrente, aparecem como candidatos a essas posições internacionais. Esta época, professor, será passível de Vitória reduzir essas distâncias, especialmente para esses 4 que referiu? Não, julgo que, e essa é uma questão que tem que ser vista de 2 maneiras. Uma primeira que tem a ver um bocado com aquilo que é a paixão de futebol. E por isso o discurso de conveniência, se eu quiser, é dizer, criando expectativas que depois levam a cobranças, que o Vitória vai reduzir as distâncias para o Sporting de Braga, para o Sporting de Portugal, para o Benfica e para o Porto. Agora, hoje, mais do que nunca, isto também é um discurso um pouco esfarrapado já, de tantas vezes repetido. Futebol é, para além daquilo que é como jogo, como desporto, como espetáculo desportivo, é hoje uma grande indústria. E quando se fala de grande indústria, está-se a falar de dinheiro, e há uma relação muito direta entre aquilo que são os orçamentos dos clubes e as faixas de mercado, em termos de qualidade, que esses orçamentos permitem atacar. Por isso há uma relação direta entre aquilo que temos à disposição e aquilo que se consegue em termos de construção de um plantel. E aí há claramente um diferencial. Aí a questão temos que ser, eu dizia, há uma primeira abordagem no sentido da paixão e do tal discurso de conveniência, de criar uma expectativa positiva relativamente às pessoas e esse discurso vai no sentido de tentarmos fazer sempre o mais e melhor, tentando ano a ano consolidar, eu já o afirmei atrás, o emblema vimaranense como um dos grandes emblemas nacionais, ou pelo menos dar continuidade à grandeza que tem. Mas há também um discurso da razão, que é este que acabei de referir, aquilo que nos é dado a conhecer, não é uma aproximação orçamental daquilo que o Vitória tem aos 4 emblemas que referimos, antes pelo contrário.
em vez de aproximação, dá-se um afastamento. É sabido que o Benfica, o Sporting e o Porto irão trabalhar com orçamentos na casa dos 70 milhões de euros. É sabido que o Sporting, fruto desta nova direção e da injeção de capital, que também é público, irá fazer crescer esse mesmo orçamento e já começa a ser visível um ataque ao mercado aos jogadores diferenciados que irão com certeza criar mais valias desportivas e possibilitar a construção de uma equipe também ela mais competitiva que aproxime o Sporting eventualmente dos dois que estão em cima, não é? E fruto da grande campanha que o Sporting de Braga fez no plano internacional, que no plano interno nem tanto, na época última, com encaixes financeiros também eles ímpares, aquilo que nos separa do Braga hoje em termos orçamentais é com certeza maior do que aquilo que nos esperava há um ano atrás. Agora, pronto, há uma relação direta nessa questão do orçamento e da qualidade dos grupos e do rendimento que eles depois vão refletir, mas temos também a felicidade de estar numa modalidade que é o futebol, que é feita de muitos imponderáveis, de muitas surpresas e muitas vezes com orçamentos menores, também gerindo bem, se conseguem fazer equipes competitivas e o tal afastamento orçamental, muitas vezes, e esperemos que assim venha a ser, não corresponde a um afastamento desportivo. E antes, pelo contrário, consegue-se fazer uma aproximação em termos desportivos, gerindo um orçamento menor. Por isso, essa é a nossa expectativa. Era aí que eu queria exatamente chegar, porque nesse tal discurso da razão pode enquadrar-se o facto de Vitória ter estado, na última temporada, muito próximo de suplantar dois desses adversários. Estivemos, não ficámos muito longe nem do Sporting, nem do Sporting de Braga. Foram 3 pontos aquilo que nos separaram do desempenho do Sporting de Braga, o adversário mais direto e mais próximo, e mesmo em termos classificativos foi o que ficou logo acima do Vitória de Guimarães, e por isso aí não há tal correspondência entre aquilo que o Braga gastou e aquilo que nós gastamos no plano desportivo. Exigir-se, digo eu, mais diferença em termos classificativos, em termos pontuais, para o nosso adversário, por relação com a tal disponibilidade financeira que teve. E por isso temos que nos, de alguma maneira, ancorar nessa característica que o jogo futebol tem, para tentar, com os meios que dispomos em termos financeiros, fazer uma equipe competitiva, geri-la muito bem, de forma a que, independentemente da tal questão orçamental, consigamos ser competitivos relativamente a esse emblema, pelo menos, e continuarmos a afastar daqueles que ficaram atrás de nós, se for possível. Professor, a pergunta é transversal relativamente a tudo isto que acabamos de conversar. Está preparado para uma maior cobrança? Não, acho que a cobrança aqui em Guimarães é linear, independentemente daquilo que é o grupo de trabalho, daquilo que é a direção do clube, daquilo que é o quadro técnico que dirige nessa época os destinos da equipe profissional de futebol do Vitória. Há uma cobrança que está estabilizada, não é? Uma exigência sempre de altíssimo nível, muitas vezes, do meu ponto de vista, até um pouco desajustado, mas que eu também já o disse noutros momentos, faz parte da identidade da nossa cidade, faz parte da identidade dos nossos adeptos, temos que ser compreensivos relativamente a isso, esse amor clubístico e essa aproximação, ainda bem que existe, porque há cidades em que de facto é um desaire ver a separação que há entre o clube e a comunidade dessas cidades. Aqui não acontece isso, por isso eu dizia que esse amor e essa aproximação que as pessoas têm do seu emblema leva a que haja essa cobrança, por isso não prevejo que aquilo que acontecia há 20 anos ou há 10 ou há 2 atrás venha a ser diferente daquilo que vai acontecer na próxima temporada. Mas provavelmente será uma cobrança que não achará legítimo que se faça pior do que na época. É sempre assim. O Vitória há 4 ou 5 anos, ou 6 ou 7, não sei já, desceu de divisão, no ano seguinte fez um 3º lugar, teve até acesso às eliminatórias, infelizmente não conseguiu lá chegar, da Liga dos Campeões, a seguir fez classificações intermédias, 7º e 8º, o ano passado, ou há 2 anos, esteve muito próximo, na última jornada acabou por falhar a participação internacional. O ano passado conseguimos até por 2 vias, né? Que é pela via taça, que é pela via campeonato, e por isso a expectativa das pessoas, e eu também já o disse atrás, não vamos estar a repetirmos, a expectativa é de que consigamos de facto fazer com que o Vitória, época após época, jogue no primeiro terço da tabela, conseguindo com certeza fazer
E isto, relativamente e objetivamente à próxima época, queremos de facto ganhar mais vezes, marcar mais golos, sofrer menos golos e, por força disso, eventualmente ter uma melhor classificação. Para consolidar agora, há toda uma realidade que já enumeramos no tal discurso da razão, que nos diz que é uma tarefa difícil fazer nestes tempos próximos melhor do que aquilo que se tem feito. E nesse discurso da razão, entende-se também que será necessariamente difícil repetir o trajeto da Taça de Portugal. É assim, eu também já o disse, nas competições a eliminar, porque é um sorteio e tanto se torna um sorteio relativamente fácil como um sorteio daqueles quase impossíveis de ultrapassar. Não é fácil estar a dizer que iremos conseguir chegar à final da Taça de novo, não é? Muitas vezes cai-se... É difícil haver uma conjugação tão favorável duas vezes seguidas, não é? E se olhar para trás, quer dizer, o histórico diz isso mesmo, a não ser emblemas como o Porto ou como o Benfica, que conseguem quase de forma permanente, ano sim, ano não, estar na final da Taça de Portugal. Nenhum outro emblema consegue, julgo que não há sequer... situação que de alguma maneira possa suportar aquilo que estamos a tentar dizer de um emblema como a Académica de Coimbra, como a Boa Vista, como a Vitória de Setúbal ou a Vitória de Guimarães, estarem 2 anos consecutivos na final da Taça. Agora, isso também não subtrai a possibilidade disso vir a acontecer. E por isso, quando começarmos a competir nessa prova, iremos fazer o possível por chegar o mais longe possível, e o mais longe possível é chegar, de facto, de novo ao Jamor. Agora, isto que eu acabei de dizer é aquilo que me parece ser o mais sensato, não é? Professor, para que possamos perceber daquilo que o Vitória poderá eventualmente fazer na próxima temporada, sempre dentro dessas contingências naturais do futebol, vamos analisar o plantel, que foi sujeito a mais alterações do que previa ou está dentro do enquadramento? Ainda estamos numa fase e os prazos regulamentares são aqueles que devem gerir o nosso pensamento. Como se sabe, o período de transferências vai estar aberto mais 2 meses e meio. Só fechará no final do mês de agosto. Mas a questão que lhe colocaria nesta altura é exatamente aquilo que é líquido. O que é líquido nesta altura? Momento. Sim. O que não projeta, em termos definitivos, aquilo que vai acontecer para a próxima época desportiva, ou pelo menos até o mês de janeiro. A questão, para ser mais direto, relativamente às entradas, previa menos entradas? Não, as entradas são aquelas que estavam previstas. Este ano, como o ano passado, fizemos uma profunda remodelação do grupo de trabalho, com a entrada de cerca de 2 dezenas de jogadores. Não seria sensato estar a repeti-lo, não é? E por isso temos uma equipa em construção. Hoje eu penso que há uma melhor, ou vai haver na próxima época, uma melhor identificação dos jogadores que transitam, que são o grosso do grupo, o que vai possibilitar também e facilitar um pouco a construção de um 11. Isso poderá ter reflexos na qualidade do jogo? Esperemos que sim, essa é a ideia, não é? E por isso estava eu a tentar lá chegar, com base nessa transição, julgo que são 17 ou 18 jogadores que vêm da época anterior, houve uma inserção de 6 ou 7 jogadores novos neste momento. Agora, eu também disse atrás, e para ser mais objetivo, o mercado está aberto, quer para entradas, quer para saídas, há uma lei de oferta e de procura, e por isso aquilo que temos hoje, fazendo transitar os tais 17 ou 18 e inserindo 6 ou 7 novos, poderá daqui a um mês ter uma leitura diferente. E por isso eu não quero vincular-me, com este grupo de 26 ou 27 jogadores que vamos começar, mas não quero vincular estes 26 ou 27, até porque são dossiês que me ultrapassam. Como sabe, eu sou técnico, opino tecnicamente, mas há uma direção e um diretor desportivo por cima de mim que tem palavras finais relativamente àquilo que é para vender, àquilo que é para se comprar. E daqui até 31 de agosto muita coisa poderá acontecer ainda nesse âmbito. Mas nesta altura podemos dizer que eventuais novas entradas estarão dependentes das saídas? Quase certeza. Pelo número de jogadores que já temos dentro de portas, só entrarão eventualmente novos jogadores se eventualmente haverá ou vier a haver saídas dos jogadores que cá temos. Caso contrário, iríamos ficar com um plantel muito extenso, que é coisa que eu também não quero. Grosso modo, estes reforços já garantidos pelo Vitória são os que queria? São aqueles que foram possíveis.
Nós temos, e é trabalho que não se vê no exterior, e fizemos a partir da época passada, montado um departamento de scouting que estamos a aprimorar também em termos de funcionalidade, que referenciou ao longo de 12 meses de trabalho um conjunto de jogadores para as várias posições, e por isso tínhamos de facto para aquilo que eram, entre comas, os buracos do plantel, referenciados múltiplos jogadores por posição. Dentro desses jogadores, aqueles que tinham o perfil desportivamente mais adequados foram priorizados, e depois a direção fez o seu trabalho em termos negociais, adquirindo aqueles que, no plano financeiro, lhes era possível comportar. Por isso há todo aqui um trabalho de conjugação entre a vertente técnica e a vertente diretiva, que tem em mãos a parte financeira do clube, para se conseguir os jogadores que foram contratados. É no cruzamento destes dois elementos que se acaba por chegar à contratação do Rodrigo Defendi, do Issan, do Olímpio, do Barrientos, do Paulo Sérgio, que são aqueles contratações, portanto, com uma boa margem de segurança? Tem, julgo que qualquer deles no plano desportivo tem os predicados que pretendemos ter dentro do grupo. Não vou dizer que no mercado não houvessem jogadores de muito maior qualidade, mas aí voltamos à questão que já vem de trás. A qualidade tem preço e nós só podemos, de facto, ir até onde podemos sem desequilibrar orçamentalmente o clube e, de alguma maneira, hipotecar o seu futuro. Professor, se me permite, poderemos individualizar. O Rodrigo Defendi, é passível de se dizer que é o substituto do Ricardo? Não, até porque é um central canhoto que joga pelo lado esquerdo. Como sabe, o Vitória de Guimarães faz transitar dois centrais da época anterior. Estou a falar de João Paulo e do Freire, são dois pés direitos, sendo que o Mamadou está no mercado neste momento, é público também, não estou a dizer nada de novo, e eventualmente acabará por sair, embora ainda esteja um ativo do clube. E por isso pretendemos, de facto, dois jogadores de maior estatura e, fundamentalmente, que fossem canhotos. Foi o perfil técnico traçado e que tivessem ainda uma margem de progressão relativamente grande, e por isso que, do ponto de vista da idade, não fossem jogadores já na sua fase terminal. São jogadores abaixo dos 25 anos, qualquer um dos dois, tem a tal estatura elevada. Está a acrescentar o Eladoá já, não é? Estou a falar dos dois, do Issan e do Rodrigo. E por isso venho em compor o quarteto de centrais que tínhamos, esperemos que correspondam àquilo que é a expectativa que temos relativamente ao seu rendimento. Nesta altura tem 5, contabilizando o Nadiai. Sim, como lhe já disse, é um jogador em princípio no mercado. Depois, professor, chegamos ao meio-campo, onde tem alguns novos jogadores. Desde logo uma surpresa, porque creio que não estaria inicialmente nas cogitações de Vitória, ou estaria, o Siaka Bamba. Era um jogador que tínhamos vindo a observar ao longo da época, no tal trabalho que o scouting tinha feito. É um jogador de 21 anos, é um jogador interessante, também na relação preço-qualidade, quer em termos salariais, quer porque estava a custo zero, não é? Estava em final de contrato. É um ativo que julgo interessante a médio prazo e por isso apareceu a oportunidade, o jogador estava referenciado e a direção entendeu avançar para a sua contratação. Neste momento faz parte deste grupo que vai iniciar a pré-temporada. Não é seguro, portanto, que acaba... Nada é seguro neste momento, Abel. Não vale a pena estarmos eu já disse atrás, não vale a pena estarmos a fixar estes 26 ou 27 jogadores que vão para este estágio. Poderá haver, fruto das tais hipóteses de saída, ainda muitas alterações a este grupo, mas no dia de hoje temos que, e você já o referiu, que nos centrar nos que temos, e os que temos são de facto esses, não é? Temos esse quarteto de centrais, os 4 laterais transitam da época anterior, os 3 guarda-redes. E relativamente aos laterais não é passível de haver em princípio alterações? Pode haver, fruto do tal mercado, mas não está nas nossas cogitações estar a fazer alterações a essas duas posições da equipe. O Teles e o Santana irão ficar para fechar o lado esquerdo, o Tony e o Alex fecharão o lado contrário. O que significa que o Amorim é cedido. O Amorim irá fazer aquilo que podemos chamar, entre comas, de recruta, não é? Sendo um ativo de muita qualidade,
julgamos que, e é nosso entendimento, que fazer um ano, até porque estes dois centrais são dois centrais de 31 anos, julgo, dois laterais, o Alex e o Tony, que estão também em términos de contrato daqui a um ano, será importante fazer rodar o Amorim de forma a que daqui a um ano possamos ter um jogador jovem, já mais experiente. Rodar na Liga de Honra, é essa a ideia. Eventualmente, pronto, isso será um dossiê que eu deixarei para que a direção mais à frente possa apresentar, no que diz respeito à colocação desse e de muitos outros ativos que vêm do nosso setor de formação. Como não é da minha competência, com certeza o diretor desportivo ou o diretor para o vice-presidente para o futebol, Paulo Pereira, em tempo útil irá divulgar quais são os níveis a que esses jogadores irão ter acesso no plano competitivo. Professor, voltemos atrás, vai recuperar o Serginho para terceiro guarda-redes, terceiro entre comas? Terceiro, é um dos três, com um estatuto igual, como é sabido. Essa não tem sido a política do clube. O Vitória tem jogado nas últimas épocas nessa posição com dois guarda-redes e depois utilizando como terceiro os dois ou três guarda-redes dos júniores, coisa que irá acontecer para o futuro, porque pensamos que a integração e a vivência desses jogadores mais jovens com o plantel profissional ajuda a crescer. Mas fruto daquilo que aconteceu relativamente à opção que o Nilson fez de adquirir a dupla nacionalidade e ser hoje também cidadão do Burkina Faso e, por reflexo, guarda-redes da sua seleção, o que vai obrigar a que esteja ausente por longos períodos de tempo para países africanos, com tudo aquilo que a África, infelizmente, nesse aspecto, ainda hoje tem de dificuldade ao nível das comunicações, dos transportes, enfim, de algum rigor que leva sempre a que haja atrasos. Foi nosso entendimento e da direção do clube, como é óbvio, que de alguma maneira ratificou esse mesmo entendimento, que não era seguro ficarmos só com o Douglas e com o Nilson. E por isso o Serginho esteve a rodar também, porque há muito tempo que não jogava de forma regular. Julgo que já estava no Vitória há 3 ou 4 anos, com utilização pouco frequente. Fazer o Serginho regressar de forma a que o Vitória esteja garantido, porque é um bom guarda-redes e o Douglas também o é, para que caso aconteça alguma coisa não fiquemos numa situação fragilizada nessa posição. Essa opção do Nilson foi bem entendida por si? É uma opção que é pessoal. Eu posso, de alguma maneira, gerir os jogadores dentro de portas, não posso, no que diz respeito à cidadania de cada um e à nacionalidade de cada um, estar a interferir. Se me pergunta a minha opinião pessoal relativamente àquilo que o Nilson entendeu fazer, dir-lhe-ei que, pessoalmente, julgo que não é um bom contributo para os interesses do Vitória de Guimarães. Aos 35, 36 anos, estar a tomar uma opção dessas, com tudo o que ela acarreta, e eu já falei de alguns aspectos, não me parece que de alguma maneira venha a ajudar àquilo que ele pode dar ao clube que lhe paga. Mas é uma questão, como eu disse, que é pessoal e sobre a qual eu não tenho qualquer tipo de possibilidade de interferir. Professor, voltemos ao meio-campo, porque há pouco ia falar-lhe num nome que creio que enquadrará nas mesmas possibilidades do Siaka. Estou a referir-me ao Diniz. O Diniz. Vai fazer a pré-temporada? O Diniz fez já aquilo que vamos pôr muitos outros a fazer. No caso, já referimos a pessoa do Amorim. Fez o percurso de Sapa, não é? Fez uma parte. Infelizmente, o Diniz teve uma lesão grave há 2 épocas atrás, que o atrasou bastante. Este ano entendemos que o jogador deveria fazer a tal recruta. Fez uma parte no Lousada e depois demos um nível competitivo um pouco superior quando foi para o Corunha B. Neste momento, julgo que é um jogador que estará pronto e vai depender dele depois a questão do ganhar ou não o estatuto dentro deste grupo de trabalho, mas vai ter essa oportunidade. Depois temos 2 reforços, creio que distintos, porque um é muito bem conhecido pelo professor e pela generalidade dos adeptos, o Lionel Olímpio,
E o Barrientos, que é um jovem jogador que provavelmente ainda virá. São dois jogadores com perfis diferentes. O Daniel Olimpo, como é sabido, toda a gente conhece, quem segue este fenómeno futebolístico, conhece o jogador subejamente, não é? Já está há algumas épocas em Portugal, primeiro no Gil, depois no Passos. É um jogador que faz as posições 6 e 8, enquanto o Barrientos é um jogador desconhecido, bastante mais jovem. O Olímpio vai de 28 para 29 anos, o Barrientos tem 20 anos, e faz a posição 8 e 10. Por isso são jogadores, um com um perfil mais defensivo, um outro com um perfil mais ofensivo. Esperemos que com esses perfis venham a acrescentar, dando melhor qualidade e maior consistência ao nosso jogo da zona intermédia, que, como é sabido também, em qualquer equipa é fundamental ter um meio-campo que, quer no plano defensivo, quer na primeira fase da construção do jogo, tenha de facto a eficácia que acaba por ser, ou não ser, consoante a qualidade, determinante no desempenho e no sucesso em cada um dos jogos. Admito que residiram sobretudo aí, nessas posições, os problemas da época passada. Não, julgo que não e sim, não é? Tivemos vários problemas de várias ordens. Eu penso que olhando para trás, e se nos quisermos prender àquilo que são as realidades dos números, não é? O Vitória teve, apesar de muitas críticas, e se calhar irá falar delas para a frente, nos fizeram no plano ofensivo, o Vitória é quinto classificado com o quinto melhor ataque da Liga. E criou para fazer muitos mais golos. Infelizmente a eficácia ofensiva nem sempre foi aquela que queríamos. Ainda assim, a classificação corresponde, digamos, à nossa capacidade de concretização. Quinto lugar e quinto melhor ataque. São números e por isso não há muito a discutir à volta deles. Onde a gente esteve, de facto, menos bem foi no plano defensivo, em que, de facto, sendo quinto classificados, fomos a 10ª pior defesa. E também aqui a realidade dos números não deixa grande margem a discussões. E por isso, se olharmos a esse quadro, seria muito mais importante ganhar maior consistência defensiva do que acrescentar ofensivamente. É por isso aquilo que me parece é que é importante trabalhar nas duas vertentes, ou seja, trabalharmos inserindo jogadores que nos possam dar a tal solidez defensiva que melhore esse desempenho, e daí aqui a um ano, quando estivermos a fazer este tipo de avaliação, possamos dizer que o Vitória deixou de ser a 10ª pior defesa e possa ter uma defesa bem melhor, e o ataque, se pudermos melhorá-lo também, não é? E por isso trabalhamos em ambas as vertentes no sentido de conseguirmos ser mais eficazes. Professor, o Barrientos vem do pouco expressivo futebol uruguaio, curiosamente da mesma equipa de onde veio na temporada passada o jogador que o professor, em dezembro, creio eu, rotulou como o maior fracasso das contratações, o Santiago Ostolaza. É verdade, o Uruguai não será tão pouco expressivo como o meu amigo sabe, com em termos certeza. de campeonato, não? O campeonato é um campeonato pequeno, como é óbvio, mas é um país que é campeão mundial há muitos anos, mas é verdade que o é. E tem dado bons jogadores. Que o é, e tem dado bons jogadores, e nomeadamente em Portugal tem-se atacado, contrabalançando um bocado aquele grande fluxo de brasileiros em países adjacentes, como a Argentina, o Uruguai, o próprio Paraguai. O Benfica tem, por exemplo, o Cardoso, que é Paraguai. O professor já terá percebido o alcance da questão, é saber até que ponto não vamos ter julgo um remake do Santiago Ostolaza. Este ano é assim, uma coisa é chegar aqui, como eu cheguei há um ano atrás, no final do maio, e ter que trabalhar junho rapidamente para fazer um plantel que, como já referimos, foi praticamente revolucionado, com 21 novos jogadores. Outra coisa, e fazê-lo em muito pouco espaço-tempo. E por isso, no meio destes 21, é normal que haja uma, duas ou três falhas ao nível daquilo que é a escolha dos perfis dos jogadores, que foi o que aconteceu. E, felizmente, de uma maneira geral, isso não ultrapassou, com um ou dois jogadores que não eram bem aquilo que a gente pensou ser. Outra coisa é trabalhar ao longo de uma época, como fizemos este ano, referenciando, como eu também já enumerei, criando priorizando alguns jogadores, cruzar com a tal vertente financeira e depois contratar. E por isso o Ostolaza foi feito nesse primeiro quadro. A questão do Barrientos é feito num quadro completamente diferente. Agora,
Isso não subtrai aquilo dependerá de outras condicionantes. Exatamente, era o que eu ia dizer, não vale a pena estar a trocar isso muito por miúdos. A gente sabe que muitas vezes aquilo que funciona muito bem aqui, só por mudar de cor de camisola, deixa de funcionar. O rendimento dos jogadores não é uma coisa estável e estática que é tão bom em Portugal como no Brasil. São múltiplas as situações dos jogadores que, com bom desempenho neste clube, que mudam para aquele, deixam de o ter, e vice-versa também acontece. Agora, a perspectiva de facto é de que o Barrientos e aquilo que a gente pôde, e o jogador foi visto no terreno, coisa que não tinha acontecido com o Hostelasa, não é? O nosso observador, o Adão, esteve no Uruguai, viu o jogador, e por isso toda a informação que nos foi passada é acrescida dessa observação ao vivo, que é aquela que é mais realística e mais fiável, e que melhor informação nos traz. Por isso temos boas perspectivas relativamente àquilo que o jogador pode vir dar ao clube. É um jogador que pode ocupar essa tal posição 10. Faz as duas posições, como ele disse, por relação com o Olímpio, enquanto o Olímpio é um 6-8, por isso é um jogador de contenção, fundamentalmente. O Barrientos é um jogador mais ofensivo, bastante mais, e faz a posição 8 e faz a posição 10. E fazendo a posição 10, o professor já estará mais descansado relativamente à eventual perda do Rui Miguel. Pronto, isso leva-nos outra vez para aquela questão do mercado, não sei o que vai acontecer. Neste momento, os dois jogadores que eu tenho para a posição 10 são, de facto, o Rui Miguel e o Barrientos. Vamos ver se daqui a um mês e meio, quando fecharem as inscrições, ou 2 meses e qualquer coisa, não é? Ainda falta julho e agosto, estamos a meio de junho. Se o quadro será o mesmo ou se virá a ser um outro, não é? Se perder o Rui Miguel, vai sugerir a integração de um novo jogador ou poderá fazer adaptações? Não, terão que entrar novos jogadores se saírem jogadores, como é óbvio. Mas só depois de saírem. Por isso este quadro, e eu não quero estar a repetir-me, que já o fizemos e a conversa começa a andar em círculos, e não é interessante para quem nos venha a ouvir. Neste momento é este o quadro. Já falamos das situações do mercado, daquilo que são os prazos regulamentares de transferência, da realidade que temos, que não tem que ser a realidade que iremos ter em absoluto daqui aos tais 2 meses e meio que falta para o fecho das inscrições. No ataque, o professor tem 2 novos jogadores, bem diferenciados, porque o Paulo Sérgio é um jogador já com créditos firmados no futebol nacional, e depois há o jovem Fábio Fortes. O Paulo Sérgio, que foi de resto a primeira contratação do Vitória, e aí creio que não haverá dúvidas relativamente às condições que o jogador tem para integrar este plantel. Não, julgo que é mais um elemento de ataque. Toda a gente conhece o Paulo Sérgio. É um jovem que cresceu no Sporting, teve uma primeira fase que deixou antever uma grande carreira, teve alguns desequilíbrios, escondeu-se e ressurgiu, e muito bem, nas últimas épocas ao serviço do Olhanense, com desempenhos muito interessantes. Estava também em fim do contrato, por isso, do ponto de vista financeiro, era apetecível, cabia naquilo que é o nosso entendimento do que deve ser um jogador para a frente de ataque de um clube que quer aquilo que o Vitória quer. E por isso a direção avançou para a sua contratação. A questão do Fortes é diferente, é mais uma aposta num jogador muito jovem. Tivemos uma boa experiência ano passado com aquela situação do bebê. Podemos criar aí um género de paralelismo, é? Na intenção. No desfecho, sim, claro, não vamos estar a fazer projeções. Nem é fácil. Agora, eu volto a referir, tem-se trabalhado muito de forma invisível, no sentido de varrer aquilo que são as divisões inferiores, na tentativa de encontrar jogadores jovens que possam ter os predicados e a margem de progressão. Foi inclusive observado por si. Eu não ouvi, mas houve quem o visse dentro da estrutura. E por isso, como tivemos uma boa experiência, vamos tentar, vamos ver o que vai dar. O jogador tem de facto também um perfil muito interessante. É evidente que os jogadores em crescimento, como é o caso do Fortes, que tem 19 anos, deixam interrogações ainda maiores do que os jogadores com perfis já consolidados. Mas é uma tentativa, de facto, de encontrar um jogador jovem que possa crescer com uma boa margem de progressão, e veremos até que ponto é que iremos ser bem sucedidos ou não relativamente a esta aposta. Há uma grande expectativa à volta de Ndjeng. O professor já o dá como reforço? Não posso dá-lo porque não está materializado e teremos que esperar que a direção o consiga. No plano desportivo o jogador está balizado, agora no plano contratual, mais uma vez, é um dossiê no qual não tenho que me meter,
O clube tem uma estrutura vertical e por isso, avalizado tecnicamente por mim e pelo diretor desportivo, é agora o trabalho do presidente Emílio Macedo e do vice-presidente Paulo Pereira a consumação da sua contratação, caso seja, em termos financeiros, possível. Mas caso ela aconteça, será um jogador que, na sua perspectiva, encaixará como uma luva neste plantel? É um jogador também ele jovem, que vem de um futebol africano, que vai precisar de tempo e de trabalho. O exemplo do Nadiai cabe aqui muito bem, que era um jogador que vinha de um mercado semelhante, que precisou praticamente de uma primeira volta para ter o entendimento daquilo que é o futebol europeu, daquilo que é o futebol português, na sua exigência tática, adaptar-se a essa exigência, porque o futebol africano tem características muito mais, eu vou dizer, soltas, em termos táticos, do que aquilo que tem o futebol europeu. E se o jogador de facto vier a ser o jogador do clube e se tiver essa disponibilidade para trabalhar e aprender, com certeza que é terra boa. E por isso, quando a terra é boa, normalmente nasce alguma coisa. O jogador tem de facto um perfil físico-atlético diferenciado, tem um bom pé esquerdo, é muito possante, tem muita capacidade de choque, tem um jogo aéreo também ele relativamente bom, tem velocidade, irá ter que ter o tal trabalho que referi atrás para se adaptar à tal exigência tática deste nosso futebol, e eu acredito que o possa vir a fazer com sucesso, e se assim for, penso que está ali um jogador também interessante em termos de futuro. E se assim for, teremos 3 pontas de lança neste momento. Estamos a falar de... O Nadjeng, o Fábio Fortes e o Edgar. Sim, em princípio serão esses aqueles que têm um perfil mais adequado a esse rótulo. O William está descartado. É um jogador que também, em princípio, não irá fazer parte deste grupo de trabalho. Portanto, esses 3 pontas de lança à partida ficarão no plantel. Não lhe vou ser afirmativo relativamente a isso. Eu tenho muita dificuldade, eu podia dizer aqui coisas que amanhã me ia cobrar por isso. Não, porque a gente tem outro tipo de jogadores da área que tem outro perfil. Tem Toscano, tem Maranhão, tem Faúzi. Quando se joga num sistema 4-4-2, normalmente não se põem 2 jogadores com um perfil igual, tipo Edgar e Ndjeng, dentro do campo. Põe-se um mais fixo, um outro mais móvel, de forma a criar-se equilíbrios. Isto não é uma questão do Vitória, é uma questão que é universal. Se olharmos para o Benfica, joga com Cardoso e Saviola, não joga com Cardoso e Nuno Gomes, ou Cardoso e Kardec, não é? É uma questão de se criar o tal equilíbrio que possibilita à frente de ataque ter capacidade de resposta para situações que são diversas ao nível daquilo que são os 90 minutos do jogo. Por isso o Vitória, para além desses 3 pontos de lança, poderá eventualmente ficar com os 3, poderá ficar com 2. Tem outras soluções, como o Toscano, como o Faúzi, como o Maranhão, como o Targino, enfim, que poderão ser o complemento a um desses pontas de lança. Mas isso são questões mais particulares que terão que ser depois trabalhadas no terreno. Professor, mais 2 questões. Relativamente aos jogadores que perdeu, lamentou a perda de algum deles? Está a falar de quê? Dos jogadores que perdeu, do Flávio, do Jorge Ribeiro, do Douglas? É assim, são estes, para já. Julgo que qualquer um deles merece muito respeito. São jogadores diferentes, não é? O Flávio é um jogador que cresceu na formação comigo, acompanhou-me em grande parte daquilo que é o meu trajeto ao nível do futebol sénior profissional, não é? Esteve em Favos, esteve em Moreira, depois reencontrei-o aqui por 2 vezes. Tem um grande vínculo à casa e é por força desse vínculo que vai continuar dentro da estrutura. Relativamente ao Jorge Ribeiro, é um jogador que veio numa situação muito clara, de empréstimo por 1 ano, que vinha de uma paragem de mais de 1 ano no Benfica, em que nem sequer trabalhava com o grupo e por isso apresentava ritmos muito baixos quando aqui chegou, mas que teve de facto um comportamento de grande profissional, trabalhando 3 meses de forma intensa, aproveitando os jogos da Liga do Futuro da quarta-feira para ir ganhando algum ritmo, e quando teve uma oportunidade, por força da lesão que o Edson Cita teve para jogar na equipe principal, julgo que respondeu. E por isso julgo mas não ao ponto de merecer um forcing para a continuidade. Julgo que o Vitória precisará de ter ativos seus e não emprestados, até porque era um jogador com remunerações também bastante altas ao nível do Benfica, não é? E que o Vitória não pode suportar de forma continuada, e por isso nessa relação de preço-rendimento consegue-se fazer melhor julgo eu, com menos dinheiro.
Relativamente ao Douglas, é uma situação também ela particular, na medida que foi um jogador que chegou e julgo que na primeira época andou relativamente bem, teve aquela lesão, no segundo ano fez um único golo, julgo, não sei se estou a ser correto, e este ano encontrou alguma concorrência que lhe foi tapando o lugar por força de uma maior eficácia que foi apresentando. Acabou até com uma lesão de longa duração, houve também aquele problema do do está contratado ou não está contratado, para o vizinho, não é? Constata-se agora... Sentiu-se atraiçoado nessa questão? Não, acho que isso que é normal. Em termos de mercado, temos que aceitar isso. É pena que nem sempre as coisas tenham a clareza e as pessoas não se assumam e façam aqueles discursos de meias palavras, não é? O meu empresário é que sabe e tal, quando sabe muito bem o que se está a passar, não é? E por isso, por força daquilo que o jogador rendeu, não é uma grande perda, porque foi um jogador que fez muito poucos golos em 3 anos, não sei se somando tudo, se dá uma média de 3 golos por época, não é? Por isso, agora é um jogador também ainda relativamente jovem, develada que está a lesão que teve alguma gravidade, ganhando o ritmo, poderá vir a ser um jogador interessante em termos de futuros. Eu tenho que me cingir à realidade daquilo que foi a sua prestação dentro desta casa. Em 3 épocas que aqui esteve, foi assim. Conseguiu o jogo 6, 7 golos na primeira época, 1 golo na segunda. E mais um este ano, jogo no Rio Ave, ou pouco mais que isso. E por isso, um ponta de lança que em 3 épocas acaba por fazer 7 ou 8 ou 9 golos, no conjunto das 3, tem um baixo rendimento. Penso que conseguiremos fazer melhor com os homens que temos dentro de portas. Certo, é que espera de alguns jogadores muito mais nesta temporada. E posso citar-lhe os nomes do Toscano, do Faúzi, são jogadores que claramente têm condições para jogar mais. Penso que vai ser assim. Nós já atrás abordámos um pouco esse dossiê, já lhe falei de uma melhor identificação entre estes jogadores, por isso não quisermos mexer muito naquilo que é o núcleo duro do grupo, pelo menos até o momento. Temos tentado evitar fazê-lo, porque acreditamos que esses jogadores, depois de uma primeira época em que transitaram de um futebol diferente para este futebol, em que encontraram uma realidade social diferente dela também, um futebol também com características não iguais àquelas que viviam anteriormente, poderão este ano já estabilizados, já bem identificados com aquilo que é a vida portuguesa, com aquilo que é a característica do futebol nacional, crescer em termos de rendimento. Tenho quase a certeza, e citou o Toscano, citou o Faúzi, que esses jogadores vão ter um desempenho acima daquilo que tiveram na época última. Última questão, professor. Vai começar a pré-temporada praticamente com 30 jogadores, portanto, agora chegou a hora do processo de emagrecimento, do processo de redução do número. O Vitória até aos 24, 25? 25 será o ideal. 22 jogadores de campo e depois 3 elementos na baliza. E é para aí que apontamos, mais ou menos entre os 24 e os 26 andaremos por aí, julgo eu. É evidente que haverá um processo de seleção desses 30 que neste momento temos dentro de portas, não é? Há a questão do mercado também que nos deixa um conjunto de interrogações que já referimos nesta conversa algumas vezes e temos que ter de facto muita paciência, os olhos bem abertos, grande capacidade de motivação e de fazer com que os jogadores entendam que é da sua prestação que resulta do tal processo de seleção para tentarmos que daqui a um mês e pouco, no momento em que vamos ter o primeiro momento competitivo oficial na tal pré-eliminatória da Liga Europa, possamos já ter uma equipa minimamente construída para enfrentar esse momento que vai ser de facto de grande dificuldade e que queremos ultrapassar. É evidente que não é fácil com todo este conjunto de incertezas, com a eventualidade de entradas e saídas, estar a direcionar o trabalho para um 11 que de um momento para o outro se vê mutilado deste ou daquele, mas é para isso que nos pagam, é para isso que cá estamos, dentro destas condicionantes. Para arranjar soluções e não problemas. Vamos, exatamente, dentro destas condicionantes, compreendendo e tentando colaborar com a direção em todos esses dossiês. É a nossa obrigação, apesar disso, dizia eu, conseguir construir uma equipe que permita ultrapassar esse primeiro momento e essa primeira pré-eliminatória.
Professor, muito obrigado, bom trabalho para na próxima temporada e felicidades. Muito obrigado e uma boa temporada para vocês também. Também estou neste fenómeno de outra maneira, mas estão. Obrigado.